Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, lidando com passagens bíblicas difíceis. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Aqui estamos buscando a tua face, estamos aqui na tua presença buscando o Espírito Santo para entendermos a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Lidando com passagens bíblicas difíceis. Todos temos que concordar que na Bíblia existem textos fáceis e textos difíceis de serem entendidos. O próprio apóstolo Pedro, já na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Queridos, é fácil torcer a Bíblia. As pessoas, às vezes, para não perderem um argumento, não perderem um debate, uma polêmica, elas torcem a Bíblia. São desonestos com aquilo que a Bíblia está falando. Estão forçando a Bíblia a falar aquilo que o autor nunca imaginou em falar. Nós temos um exemplo aqui no que Pedro falou, que já naquele tempo, no primeiro século, as pessoas já torciam a Bíblia e principalmente as epístolas de Paulo. Hoje também, quase que todos os textos difíceis de entender e que são torcidos são das epístolas de Paulo. Portanto, queridos, a história está se repetindo. Quem já não encontrou textos difíceis de serem entendidos na Bíblia? Eu já encontrei vários textos que eu tive que deixar de lado e continuar estudando a Bíblia e orando para que eu pudesse entender, e muitas vezes levam-se anos para entender um texto da Bíblia. E existem outros textos que nós ainda não entendemos. Algumas das declarações da Bíblia são desafiadoras e provavelmente algumas coisas nós vamos entender somente quando chegarmos no céu. E não devemos permitir que um pequeno número de versos difíceis enfraqueça a nossa confiança e a nossa credibilidade na autoridade da palavra de Deus como um todo. Eu li sobre o pregador Dwight Moody. Uma vez um membro da igreja chegou até ele dizendo: pastor, o que eu faço? Eu não entendo alguns versos da Bíblia, tenho dificuldades. E Dwight Moody perguntou para este membro: você gosta de comer peixe? Ele disse: sim, eu gosto de comer peixe. E o que você faz com as espinhas? O membro respondeu: as espinhas eu coloco de lado. Eu como a carne limpa e deixo as espinhas de lado. E disse Dwight Moody: faça o mesmo com a Bíblia. Alimente-se dos textos que são claros, objetivos, e deixe aqueles textos mais obscuros e difíceis que você não entendeu, deixe de lado. Queridos, é assim que nós deveremos fazer com a palavra de Deus. Textos que não entendemos hoje, poderemos entender amanhã, ou daqui a um mês, ou um ano. Nós deveremos continuar nos alimentando da palavra de Deus como maná celestial, e tudo o que Deus revelou é para nós e os nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. Mas aquilo que Deus não revelou não é para nós. Aquilo que nós não conseguimos entender na Bíblia não pode abalar a nossa confiança na Bíblia como um todo, como a revelação divina para nós. Na parte de domingo, possíveis razões para aparentes contradições. Na Bíblia não existem contradições. O que existem na Bíblia são aparentes contradições. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E vamos ver os versos 10 até o verso 15. Aqui nós lemos: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele,
também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós deveremos manejar bem esta espada que é a palavra de Deus, precisamos manejar bem, é a palavra da verdade. Nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na Bíblia assuntos difíceis de entender. Somos seres imperfeitos, limitados, não temos um conhecimento abrangente de todas as áreas do aprendizado, muito menos das verdades divinas. Portanto, queridos, quando o ser humano finito tenta entender a sabedoria infinita das Escrituras, haverá algum impedimento. Essa dificuldade, contudo, não prova de maneira alguma que as declarações da Bíblia são falsas. Os que rejeitam o ensino bíblico, da revelação divina e da inspiração divina, muitas vezes declaram que essas dificuldades são contradições e erros. Mas não são contradições e não são erros. Visto que para muitos a Bíblia é mais ou menos um livro humano, eles acreditam que ela deve ter imperfeições e erros. Queridos, existem imperfeições na nossa linguagem? Existe. Existem imperfeições na linguagem que os apóstolos usaram para escrever? Existe. A linguagem da Bíblia não é a linguagem de Deus, é a linguagem humana. Os profetas receberam a mensagem de Deus, o Espírito Santo lhes inspirou a mente, o pensamento, e eles colocaram os pensamentos divinos em linguagem humana, cada escritor, cada autor, usando o seu próprio vocabulário. Não podemos questionar a Bíblia por causa de este texto ou aquele outro texto que nós não entendemos. Por exemplo, o relato da criação, lá de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Você pode achar que foi muito simples a criação do mundo? Você pode pensar, bom, a forma como Deus escreveu em Gênesis 1 está muito simples. Sim, queridos, Deus é simples. Quando Deus quer se fazer complexo, ele se faz complexo. Mas, de uma forma geral, a Bíblia é simples. Porém, aquele que questiona a criação do mundo, Gênesis capítulo 1 e 2, vai também questionar outros pontos da Bíblia. Algumas discrepâncias das Escrituras podem ser devido a pequenos erros de copistas ou tradutores. A serva de Deus afirmou: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é possível. E a mente que for estreita, que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque a sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade, tropeçariam também em fatos simples. Por que é tão importante nos aproximarmos da Bíblia com um coração humilde e submisso? Nós temos que nos aproximar da palavra de Deus com espírito de aprendiz, de aluno, de discípulo, para sermos ensinados por Deus. Deus conduzirá, através do Espírito Santo, cada leitor e estudante sincero da palavra de Deus. Temos que partir do princípio de que a Bíblia não se contradiz. Portanto, quando encontramos algum verso que aparentemente está se contradizendo com outro, nós devemos continuar orando, continuar estudando, mas mantendo o princípio de que não existe contradição. O que existe é falta de compreensão. E esta compreensão Deus nos dará através do Espírito Santo ao longo do tempo da nossa comunhão com Jesus. Na parte de segunda-feira, abordagem sincera e cuidadosa. Sinceridade de coração ao estudarmos a Bíblia. Eu percebo que muitos não são sinceros ao estudarem a Bíblia. Ao conversar com outras pessoas de outras denominações, muitas vezes eu percebo, não existe sinceridade.
A pessoa está lendo uma coisa, está falando outra. A pessoa está lendo uma verdade clara e objetiva que a palavra de Deus está revelando e ela não está aceitando. Simplesmente não existe sinceridade em todos os corações. Você já encontrou um texto ou conjunto de textos que achou difícil de serem harmonizados com outros textos da palavra de Deus? É difícil imaginar uma pessoa que nunca tenha encontrado alguma aparente contradição na Bíblia. A pergunta que nós fazemos é: como você reage quando encontra alguma aparente contradição? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, vamos ler o verso 17. Aqui nós lemos: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus prova os corações. Em nossa caminhada com Deus, nós vamos aprendendo a conhecer a Deus. E nós já percebemos que Deus faz questão de nos provar. Deus faz questão de nos testar. Ele permite certas situações para provar a nossa fé, para ver o quanto estamos realmente confiando nele. Abra também a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2 e o verso 7. Aqui lemos: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Novamente, sinceridade, transparência. Abra também a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos ver o capítulo 4 e o verso 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Somente quando somos sinceros, podemos enfrentar as dificuldades de maneira apropriada. A sinceridade nos protege de fugir de quaisquer dificuldades ou de tentar ocultá-las. A honestidade também nos impede de dar respostas superficiais. A honestidade nos impede de torcer a Bíblia. Existem coisas que a minha consciência não me permite fazer. Eu fico admirado quando vejo outras pessoas torcendo a Bíblia descaradamente. Deus se agrada da sinceridade, da integridade. Portanto, devemos imitar o caráter de Jesus em tudo quanto fazemos. Por exemplo, as pessoas sinceras não vão apresentar informações fora do contexto. Eu percebo quão facilmente as pessoas usam o texto fora do contexto. Quando você usa um texto fora do contexto, fazendo uma aplicação secundária, para fazer um sermão ou para tirar uma lição espiritual daquele texto, não há problema quando você usa como uma aplicação secundária o texto, fora do contexto. Mas, queridos, sempre deveremos levar em conta que existe a aplicação primária. A aplicação primária é aquela que está dentro do contexto, é aquela que reflete a intenção do autor quando ele escreveu. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas não vão manipular a Bíblia para forçar a Bíblia a falar aquilo que ela não está falando. É muito melhor aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que apresentar uma solução evasiva e insatisfatória. É muito mais honesto você e eu dizermos: eu não sei a resposta, eu não sei como explicar este verso, mas prometo que vamos continuar orando sobre isso e buscando uma resposta de Deus. Quando nós somos honestos, isto gera confiança. Confiança está no cerne de todos os relacionamentos pessoais saudáveis. A confiança convence mais as pessoas do que respostas frágeis. É melhor afirmar não saber como responder à pergunta do que tentar forçar o texto a dizer o que se quer que ele diga. Então, o que devemos fazer em situações em que não entendemos completamente um verso da Bíblia ou quando o assunto parece não se encaixar na nossa compreensão? Deveremos continuar orando. Deus, no tempo certo, Ele vai nos dar um entendimento sobre aquele texto. E outro ponto, queridos, muitos versos da Bíblia,
Eu só consegui entender quando eu comecei a explicar para as outras pessoas. É muito dinâmico isso. E é algo realmente do Espírito Santo. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler o texto, um texto que eu não entendia, e eu estava agora explicando para outra pessoa o que eu mesmo não entendia, à medida que eu ia lendo o texto, eu ia compreendendo, lendo e compreendendo e explicando, lendo, compreendendo e explicando. Queridos, isto é obra do Espírito Santo. Deus não costuma revelar as verdades só para matar a nossa curiosidade. Mas Deus nos revela a verdade para o que é útil, para a evangelização, para a salvação das almas. Por isso, muitas compreensões da Bíblia virão exatamente quando você estiver explicando a Bíblia para outros. Aleluia! Na parte de terça-feira, abordagem humilde. Com humildade, o Espírito Santo vai nos ensinar. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 e os versos 6 a 10. Aqui nós lemos: Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Agrada a Deus o espírito humilde. Aquele que se aproxima de Deus humildemente pede explicação, pede iluminação, pede compreensão, dizendo, eu não consigo entender isso, Senhor. Ajuda-me a entender. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhar-se diante de Deus traz o quê? Traz Deus para perto de você. Abra também a Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Segundo Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Aqui nós lemos: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está claro aqui, se o meu povo se humilhar, Deus exalta aqueles que se humilham diante dele. Muitas pessoas chegaram à maravilhosa compreensão e humilhante percepção de que são dependentes de algo e de alguém além de si mesmos. Elas percebem que elas não são o padrão de todas as coisas. Essas pessoas valorizam mais a verdade do que a necessidade do ego humano de estar certo. Elas estão conscientes de que a verdade não é criada por elas mesmas. Os benefícios dessa humildade de pensamento são múltiplos, os benefícios. O hábito da investigação humilde é a base de todo o crescimento no conhecimento de Deus. A humildade gera uma liberdade que naturalmente produz um espírito de aprendiz, de aluno. Significa que são submissas à verdade bíblica. Elas estão cientes das limitações do seu conhecimento e, portanto, são capazes de expandir e de aumentar a sua compreensão da palavra de Deus, de uma forma que uma pessoa intelectual, arrogante e orgulhosa nunca conseguirá. Todos os que forem à palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Mas os que trazem para a investigação da Bíblia um espírito que ela não aprova, levarão da busca um espírito que ela não transmitiu. O Senhor não falará a uma mente indiferente. Ele não desperdiça sua instrução com quem é voluntariamente irreverente e impuro. Mas o tentador, Satanás, educa toda a mente que se entrega às suas sugestões e está disposta a tornar sem nenhum efeito a santa lei de Deus. Precisamos humilhar nosso coração
e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Agora, queridos, é bom destacar que humildade ao apresentar uma verdade bíblica não significa incerteza. Não. Humildade significa o reconhecimento de que nós não somos donos da verdade. Estamos abertos para sermos ensinados pelo Espírito Santo. Na parte de quarta-feira, determinação e paciência. Oh, como é importante determinação e paciência no estudo da Bíblia. Gálatas capítulo 6, verso 9. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e o verso 9. Aqui nós lemos: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Este conselho que Paulo está dando aos Gálatas, ele serve para mim e para você. Não podemos desistir, não podemos nos cansar de fazer o bem, não podemos nos cansar de pesquisar a Bíblia, não podemos desanimar na compreensão de algum texto, de algum capítulo, de alguma profecia que já há meses estamos estudando e ainda não entendemos. Não desistir é determinação e paciência, porque Deus testa, Deus prova, Deus não deixa fácil. Assim foi no passado, assim é no presente. Geralmente não damos o devido valor ao que obtemos com demasiada facilidade. As dificuldades na Bíblia nos dão a oportunidade de colocar nosso cérebro para funcionar, nossa fé para funcionar, e a determinação e a persistência com que buscamos uma solução revela quanto aquela questão é importante para nós. É bem gasto todo o tempo que passamos estudando a Bíblia para descobrir mais sobre o seu significado e a sua mensagem. Talvez a experiência de pesquisar diligentemente a palavra de Deus em busca de uma resposta, mesmo por um longo período de tempo, seja uma bênção maior do que a própria solução para o problema. Quando encontramos a solução, quando encontramos a resposta para o problema inquietante, a palavra de Deus se torna para nós preciosa. A demora para resolver uma dificuldade não prova que ela não possa ser solucionada. Muitos, quando encontram dificuldades na Bíblia e se esforçam por algum tempo para resolver ou entender e não conseguem, desistem, achando que é um problema sem solução. Mas, queridos, o fato de não estarmos entendendo não significa que é um problema sem solução. O que pensaríamos de um estudante de álgebra que depois de tentar meia hora ou uma hora tentando resolver um problema e não conseguiu, então ele decide que não há solução? Como não há solução? A solução existe, mas nós somos limitados. Um princípio que eu gostaria de destacar é que nós devemos ser fiéis às verdades já reveladas pelo Espírito Santo para nós. Quando nós não somos fiéis às verdades já reveladas, Deus não nos fará novas revelações. Vou repetir. Quando nós não somos fiéis a Deus, naquelas verdades que Ele já nos deu, já nos revelou, Ele não fará novas revelações. Assim como quando você está alimentando uma criancinha, e você está colocando a comidinha na boca da criança, e você percebe que a boca da criança ainda está cheia, você não pode colocar mais uma colher de comida. Você tem que esperar que aquela criança engula o que está na boca para depois colocar mais alimento. Assim também Deus. Quando Ele revela para você algumas verdades, Deus aguarda para que você assimile esta verdade, passe a praticar e viver aquelas verdades. E então Ele revelará mais verdades. Este é um processo contínuo na sua vida, que dura a vida toda. Algumas percepções espirituais só serão obtidas depois que estivermos dispostos a seguir o que Deus já nos revelou, já nos disse o que fazer. Fidelidade a Deus nas verdades reveladas prepara nossa mente para as verdades ainda não reveladas. Na parte de quinta-feira, abordagem bíblica e com espírito de oração.
Queridos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 e o verso 11. Aqui está falando sobre os bereanos. Atos capítulo 17 e o verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Aqui está falando dos bereanos. Os bereanos não só ouviam a pregação, eles conferiam com a Bíblia, eles examinavam a Bíblia para confirmar aquilo que foi pregado. Os bereanos não acreditavam em tudo quanto ouviam. A melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. Lidamos melhor com os problemas bíblicos quando os estudamos à luz de todas as Escrituras, em vez de apenas lidarmos com um único texto isoladamente dos outros ou de toda a palavra. Aprender a escavar as grandes verdades encontradas nas Escrituras é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Se você não entende uma passagem da Bíblia, tente reunir algum conhecimento de outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Sempre busque encontrar declarações claras das Escrituras para esclarecer as passagens que são menos claras. Em vez de usar fontes extra-bíblicas, ou usar a filosofia ou a ciência para explicar o significado da Bíblia, devemos permitir que o próprio texto da Bíblia explique o significado. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Dizem que quando estamos ajoelhados, literalmente olhamos para as dificuldades de uma nova perspectiva, pois em oração sinalizamos que precisamos de ajuda divina para interpretar e compreender as Escrituras. Em oração, buscamos a iluminação da nossa mente por meio do Espírito Santo, que inspirou os escritores bíblicos a escreverem o que eles escreveram. Em oração, os nossos motivos, as nossas intenções são revelados e nós podemos dizer a Deus por que é que queremos entender aquele texto. Só por curiosidade ou para explicar para as pessoas, para salvar almas? Em oração, pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para a sua palavra e nos dê um espírito disposto a seguir e praticar a verdade que Ele está revelando. Quando Deus nos guia mediante o Espírito Santo em resposta às nossas orações, Ele não contradiz o que Ele já revelou na Bíblia. Deus sempre estará em harmonia com a Bíblia. O Senhor confirmará o que Ele mesmo inspirou os escritores bíblicos a nos comunicar e edificará com base nesses escritos. Como disse Martinho Lutero, orar bem é a melhor metade do estudo. Queridos, aproximemo-nos da palavra de Deus com um espírito humilde em oração, buscando a iluminação do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que a Bíblia seja para você fonte de conforto, pão espiritual. Quando a palavra de Deus é aberta, sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente vai ficar obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalecerá o ceticismo, a incredulidade, quando a estudamos sem oração. Satanás se apodera dos pensamentos e sugere interpretações erradas para aqueles que se aproximam da Bíblia sem oração, sem humildade. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo, e que a Bíblia seja o maná celestial para você. Que a Bíblia seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Em nome de Jesus. Amém.